Você que clicou nesse vídeo provavelmente está querendo saber qual o processo da produção de videogame para saber por que eles demoram tanto, algumas vezes 9, 10 anos ou até mais que isso. Welcome to Team Fortress 2. After 9 years in development, hopefully it will have been worth the wait. Ou, se não for o caso, acabam custando o olho da cara para serem produzidos. E se eu te disser que a gente pode fazer um jogo nesse exato momento? Bem, você pode abrir o Scratch, mexer com alguns blocos e BUM! Tá aí, você fez um jogo. Eu só não posso te garantir que é um jogo bom, ainda mais que isso é algo muito subjetivo. Mas você não quer isso, né? Você quer ver mais, você quer fazer, sei lá, um troço igual aqueles indies que você vê repercutindo por toda a internet. Ou talvez se você consegue sonhar um pouco mais alto, ou talvez até um AA, caso você não saiba, é o meio termo entre um indie de baixo orçamento e um orçamento de um AAA de mais de 80 milhões de dólares. Mas esse começo definitivamente não vai vir do nada. Você não vai abrir um programa aleatório e fazer uma bobeira lá nele e BUM! Joguinho. Bem, talvez o que tu fez esse programa até possa servir como um conceito inicial do seu jogo, sendo colocado em prática, que também é conhecido como V-Slice no jargão da indústria, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Com isso dito, como que você vai criar um jogo do zero, então? Vamos começar do básico, então. Olha esse jogo aí de fundo. Tenta chutar qual foi o custo de desenvolvimento dele. Totalmente pixel art, 2D, com uma trilha sonora toda em chiptune. De acordo com os próprios desenvolvedores, considerando que cada membro do time tinha um custo total de por aí uns 10 mil dólares por mês, eles tinham 6 pessoas e 24 meses, ou 2 anos, para desenvolver o jogo. E fazendo todas as contas, você poderia chegar num total aproximado de 1.440.000 dólares. Uau! Só tem um problema, eles só tinham 300 mil dólares para produzir todo o jogo. O que você faz quando você precisa de uma solução imediata e não tem recursos? Ou você chora e desiste, ou você faz algo bem mais legal. Você apela para as gambiarras. Então primeiro eles tiraram o salário do compositor da trilha sonora, Jake Kaufman, fora de toda essa equação por causa que ele concordou em ser pago depois do lançamento, com o dinheiro das vendas, né? Segundo, eles cortaram o tempo de desenvolvimento de 2 anos para 1 ano e optaram por lançar tudo aquilo que era para ser produzido no ano 2 como updates gratuitos para o jogo, que inclusive é algo que acontece com uma porrada de jogos hoje em dia, indie ou não, e por uma variedade de motivos também. E terceiro, eles tiveram que reduzir os custos de cada pessoa pela metade, ou 5 mil dólares para cada. Que já é algo extremamente complicado, por causa que esses 10 mil dólares não são simplesmente o salário da pessoa, mas sim todos os custos externos e internos também que vêm junto com o desenvolvedor, como a conta de luz do local de trabalho, os equipamentos, licença de software, plano de saúde da pessoa, impostos sobre a própria pessoa, os pacotes de salgadinhos, senão o cara passa fome no escritório, entre várias outras coisas. Com isso tudo, eles conseguiram terminar o Shovel Knight com mais ou menos uns 328.682 dólares. Mas calma, você não vai precisar no mínimo de 1,5 milhão de dólares para produzir um jogo indie. Na verdade, isso vai depender muito do que você quer alcançar. Qual é a proposta do jogo? Como que vão ser os gráficos? Vai ser mundo aberto ou fechado? Ou, se não, algo completamente diferente desses conceitos? Como que vai ser o áudio? Quais ferramentas que você vai ter que utilizar? E quantas taxas externas que vão acabar vindo inclusas com o projeto? O mais importante disso tudo, quantas pessoas vão estar no time? Só você? Isso tudo, mas o tempo de produção definido vai resultar no custo total do jogo. Sem falar que existem muitos jogos que tiveram fundos tanto internos quanto externos, e uns feitos por times tão pequenos quanto de 2 ou até só uma pessoa. Às vezes até mesmo só como hobby de tempo livre, como por exemplo o mais conhecido Undertale de Toby Fox, que foi feito no Game Maker somente com mais ou menos uns 50 mil dólares. E era até para ser menos que isso, só que a campanha de financiamento coletivo do jogo foi bem mais longe do que o esperado. E aí o Toby pensou em botar algumas horinhas a mais no jogo. E teve o Stardew Valley, do Eric Barone, que ele aparentemente fez com o emprego que ele conseguiu com o diploma em ciência da computação dele. O emprego de ser um caixa de cinema. Bicho, não tá fácil pra ninguém. E é claro, como não poderíamos esquecer desse joguinho aqui. De primeira vista ele parece ser um indie genérico de 10 conto da Steam. Tecnicamente você poderia dizer que ele é.
Só que ele tem uma peculiaridade. Como os outros jogos listados até aqui, ele também foi feito por um cara, o Daisuke Amaya, também conhecido como Pixel. Ele programou a engine do jogo, fez todo o design do jogo, todos os mapas, e a ferramenta para editar os mapas, as músicas e a ferramenta também para compor as músicas, desenhou todos os gráficos do jogo e fez isso tudo num período de 5 anos enquanto trabalhava numa empresa de software e lançou o jogo de graça em 2004. Então você meio que poderia dizer que ele foi o cara que precedeu o boom de jogos indie entre 2009 até 2013, com jogos como Braid, Super Meat Boy, Hotline Miami, Fez, Limbo e etc. E aliás, por que quase todos esses jogos que eu acabei de mencionar tiveram no mínimo 5 anos para sair? Simples, fazer um jogo não é fácil, especialmente se você nunca fez um jogo antes. E dependendo do objetivo do projeto, quanto menor for o time, mais tempo o projeto vai levar. E tem que se levar em consideração uma variedade de outros fatores, dependente simplesmente de, acredite ou não, tempo. Timing. Por exemplo, antigamente você simplesmente não tinha acesso a qualquer engine amplamente usada pela indústria. Bem, você tinha Unity, só que vamos ser honestos aqui, ela era uma merda antes da Unity 5. Só servia pra clone de Slender. Whoa! Why? My Spanish is a bit rusty. Or Portuguese. Enfim, hoje em dia você pode baixar gratuitamente tanto a Unreal 4 quanto a CryEngine, também a sua variante aí do Jeff Bezos, a Lumberyard, quanto também uma Unity bem melhor, até mesmo essa nova engine de código aberto, a Godot. Mesmo se você quiser criar algo do zero, existem inúmeros frameworks para facilitar todo esse processo. Mas se você ainda tiver tanta dificuldade com essas engines, ou até para criar uma engine do zero, já existem inúmeros tutoriais por toda a internet explicando passo a passo sobre o assunto que você quer aprender. E até se for um troço completamente niche, você tá garantido de ter um maluco explicando até mesmo como fazer um programa para um tempo virtual. If you're smart, you say, okay, well, doesn't that have side effects on the grammar of the C language? And as a matter of fact, it does. This is a function that has an argument that's a function pointer, okay? Por mais trágico que seja, isso existe. Agora imagina ter que fazer um jogo sem experiência, sem nada disso em 2000... Não. Imagina ter que fazer isso em 1998, sem uma internet tão diversa quanto a de hoje, sem streaming de vídeos, sem downloads rápidos, sem redes sociais, sem Zipzop, sem meme, sem YouTube, sem Netflix, sem shitpost, sem nada. Ou ao menos shitposts interessantes, por causa que naquela época tinha sim. Então você vai na livraria local para tentar catar algo sobre o assunto, mas chegando lá você só encontra um monte de livros sobre autoajuda, tipo esse daí que você tá vendo na tela. E sinceramente isso daí vai ser a última coisa que iria te ajudar a fazer um jogo. Mas agora que a gente já sabe do porquê é tão caro e demorado para se criar um jogo indie, então a gente falar agora dos que tem um orçamento minimamente maior que de um filme trash. Ok, por um momento vamos se colocar na pele de um estúdio americano de jogos. E você quer produzir um jogo AAA, mas não tão ambicioso, senão o estúdio acaba falindo no meio da produção. Então para evitar de fazer um troço todo exagerado, você tem que começar com tudo definido no começo para não ter surpresas desagradáveis no meio do desenvolvimento. Então vamos ir com um jogo linear, com área semi-aberta, já que o mundo aberto convencional está fora de questão aqui. A não ser em absoluta necessidade, você não vai tentar criar uma tecnologia nova para o mercado, pois isso já pode consumir todo o orçamento do seu jogo. Vai ter cutscenes com dublagem, movimentação com captura de movimentos. Qual AAA que não tem isso hoje em dia, né? Um sistema de combate simples, só que tanto intuitivo quanto divertido, senão teu jogo vira um Morrowind. Vai ter gráficos em par com outros jogos do mercado, mesmo não sendo necessariamente revolucionário. Não. Chega, eu já comecei a odiar essa coisa, eu nunca mais falo isso daqui em qualquer outro vídeo. E é claro, uma produção sonora de qualidade, para os efeitos sonoros, efeitos de ambiente, trilha sonora, enfim. O áudio do jogo tem que ser bom, não precisa ser gravado do mesmo jeito que o Halo Infinite, mas tem que soar suave, né? Tem que ser algo aceitável. E com isso tudo, vamos pegar uns exemplos de uns jogos aqui que batem bem com essa descrição. E quanto eles custaram, né? E agora imagina que você tem que fazer isso com menos de 10 milhões de dólares. E não só isso,
mas com menos do dinheiro, logo menos funcionários. E no total, digamos que acaba dando em menos da metade do time, ou 20 funcionários de normalmente 100. E não tem ninguém para publicar ou investir no seu jogo. E agora? Bem, os caras da Ninja Theory, que foi o que a gente ficou se referindo até agora, deram um jeito de produzir um AAA nessas exatas circunstâncias. Então, o que eles fizeram? Resumidamente, um monte de gambiarra, e igual no Shovel Knight. Agora, para a explicação mais longa... Primeiro, eles tiveram que utilizar um Unreal 4, por causa que criar uma engine do zero para esse jogo estava simplesmente inviável com esse orçamento agora de um filme B. O modelo de licenciamento da Epic de você usar a engine de graça, que na época mesmo sendo já até o jogo fazer $3.000 por trimestre, em vez de 1 milhão no tempo de vida total do jogo, que é hoje, ainda era muito atrativo para qualquer desenvolvedor. Até porque quando você começa a pagar a Epic, eles só levam 5% do total de todos os ganhos do jogo. E fora o básico do básico, eles decidiram, em vez de fazer as capturas de movimento na Nova Zelândia ou nos Estados Unidos, onde eles iam no estúdio terceirizado de verdade e tal, os caras transformaram uma sala de reuniões no estúdio para captura de movimentos. E foi complicado, porque eles precisavam dela para reuniões ainda. Não só isso, eles tiveram que utilizar a mesma sala para fazer a dublagem do jogo, que inclusive teve que ser bem improvisada. E muita coisa precisou ser escaneada em 3D para manter o visual realista do jogo, mas sem precisar fazer tudo à mão. E ainda assim, os níveis do jogo tiveram que ser montados com kits bem pequenos, mas de alta qualidade, de partes por cenário, por causa que a mão de obra era bem limitada até para fazer modelos 3D pro jogo. Para ter uma noção, eles precisaram uma hora utilizar live action com vários efeitos de pós-processamento no jogo, simplesmente para poupar recurso. Teve muita gambiarra que os caras inventaram no estúdio, tipo essa paradinha aqui, que permite iluminar uma parte específica do rosto só para criar normal maps, a partir de fotos ainda por cima. É sério. Também os caras precisaram jogar um marketing do jogo pela janela, já que, percentualmente falando, dependendo de como é realizado, isso pode consumir mais dinheiro que imposto sobre videogames aqui no Brasil. Então boa parte do marketing do jogo foi feito ou pelo Facebook ou em eventos, ou eles deixaram o jogo organicamente crescer em plataformas de streaming, tipo o YouTube ou o Twitch. Esse era o marketing deles, basicamente. Sem falar que eles tiveram que comprar coisas da IKEA, que é tipo uma Casas Bahia da Europa, e da Amazon também para montar o set de mocap improvisado deles. Enfim, eles conseguiram fazer um jogo com uma qualidade próxima a um AAA com somente $10 milhões e 20 funcionários disponíveis. E foi muito bem recebido, batendo seus 80 no mínimo de Metascore no Metacritic pelas plataformas, e ganhando até um 9/10 da IGN. É claro, o retorno que o jogo deu foi muito bom, considerando que era pra ter pra manter o estúdio funcionando. E agora, pra variar, vamos contar só um pouco da história de um jogo de uma outra publisher com que a Ninja Theory já chegou a trabalhar anteriormente. Eu acho melhor a NT só continuar fazendo Senua mesmo, já dá pro gasto. Obviamente estamos falando da Capcom e de um jogo que você talvez conheça pelo nome de Resident Evil 7. Esse foi um dos mais baratos dos últimos jogos da série principal, por causa que ele só precisou de um time de 120 pessoas, ao contrário dos especulados 600 pessoas do Resident Evil 6, por exemplo. Como aprendemos aqui, menos pessoas, logo menos dinheiro a ser gasto com o jogo, mas isso pode ter um impacto na quantidade de conteúdo, mas não de qualidade, né? E bem, o jogo não passou por um desenvolvimento tão complicado quanto o último, mas tem muita coisa interessante para se ver nesse jogo. A Capcom utilizou o clássico esquema de ficar fazendo mock-ups live action para as cutscenes renderizadas em game, e eles tiveram que associar cada parte do time com uma seção do jogo. E muitos protótipos e esboços para nível, jogabilidade e outras coisas tiveram que ser feitas dentro da Unity, antes de passarem tudo para a RE Engine. Suponho que a engine simplesmente não estava pronta para isso, e é bem mais simples de fazer um monte de coisa na Unity. Mas, meu Deus, isso tá parecendo um jogo mobile com esses gráficos aí. Enfim, após decisões e decisões de design e várias horas de trabalho, o jogo conseguiu ser concluído há mais ou menos uns 4 anos até o lançamento. Mas existem vários outros jogos com histórias bem diferentes, talvez umas mais interessantes do que as outras. Há indies que precisam de documentários inteiros para ter seu desenvolvimento explicado, e outros que podem ser resumidos em curtas apresentações para investidores. Mas independentemente, cada jogo tem sua história de desenvolvimento, e alguns até precisam concluir a sua própria.
Mas o que aprendemos aqui é que, independente de até onde sua carteira vai, se você souber o que estiver fazendo, não há nada que te limita de criar uma obra de arte. E também, independente de qual é o seu objetivo, nem tudo vai ser perfeitamente igual como você imaginou. Afinal, não pode se deixar a perfeição se tornar inimiga do bom. O que importa é continuar seguindo seus sonhos. E um bom exemplo de quando isso não acontece é o Big Rigs Over the Road Racing, que surpreendentemente ganhou uma nota 1 na GameSpot, que poderia ser mais baixa considerando que o jogo é feito com a bunda, né?